Oi, pessoal. Estou aqui com o psicólogo Matheus Aires para mais um Papo Cabeça, né? Hoje eu, Marco Calegaro, vou falar sobre o meu livro O Novo Inconsciente, como as neurociências e a terapia cognitiva revolucionaram o modelo do processamento mental, né? Então, vamos lá. Eu vou pedir que o Matheus vá fazendo perguntas, porque ele leu o meu livro e tem algumas perguntas para me fazer. Vai lá, Matheus. Vamos lá, Marco. A gente pode falar de inconsciente na TCC? Bom, Matheus, essa pergunta é chave mesmo, né? Isso me permite falar um pouquinho sobre qual é a ideia central do livro, tá? A ideia central do livro é mostrar um novo modelo do inconsciente, tá? Que é baseado nos estudos sobre o cérebro, nos estudos de neurociência e na teoria de evolução, em várias áreas do conhecimento científico, né? E contrastar esse modelo com o modelo clássico, com o modelo mais conhecido, que é o modelo freudiano, o modelo do inconsciente dinâmico, o modelo da psicanálise. Tá? Então, vamos lá, para contextualizar um pouco, né? O Freud de fato, é o modelo mais conhecido. Quando se fala em inconsciente, a gente pensa imediatamente na psicanálise, né? Como se tivesse aquele copyright, né? Aquele Rzinho com um círculo assim que indica marca registrada, né? Então é como se tivesse o copyright do Freud. Você fala inconsciente e as pessoas remetem imediatamente para a psicanálise, para o modelo psicanalítico do inconsciente. No entanto, tem que explicar um pouquinho isso, né? O Freud, ele era um neurologista, na verdade, né? E ele tentou, inclusive, publicar, né? A primeira tentativa dele de falar sobre o inconsciente foi um livro que não foi publicado durante a vida dele. Esse livro se chama, hoje está publicado, foi publicado depois da morte dele, né? E se chama Projeto para uma Psicologia Científica, né? Ou Psicologia para Neurólogos, né? Então, nesse livro, o Freud tentou, inclusive com desenhos de sequências de neurônios, de um neurônio se ligando ao outro, né? Então, ali ele dizia, ó, isso é o id, aqui se forma o ego, né? Ele tinha uma ideia de base neurológica, né, para explicar o funcionamento inconsciente. Mas ele abandonou isso, né, e deixou de lado, e só depois da morte dele resgataram esse rascunho, né, e foi publicado póstumamente. Né? Então ele abandonou por quê? Porque não havia conhecimento na época para se tentar erguer um modelo do inconsciente baseado em neurociências. Na verdade, nem havia neurociências, né? Havia alguma coisa de neuroanatomia. Por exemplo, na época que Freud escreveu esse primeiro trabalho, na Espanha, Ramon e Cajal estava fazendo, que ganhou o prêmio Nobel mais tarde, estava com estudos de microscópio, estava descrevendo a estrutura do neurônio, né? Mal era conhecido a estrutura do neurônio, nem se sabia direito o funcionamento do neurônio, ou os componentes do neurônio, ou como é que funcionava a neurotransmissão, tudo isso era muito precário. Então, o Freud realmente abandonou o modelo neural e partiu para um modelo psicológico, onde ele não faz referência a uma base neurobiológica. Tá? Então, só que hoje nós temos um avanço tremendo na compreensão do cérebro e da mente, né? E vários estudos têm demonstrado que o processamento inconsciente ele é, inclusive, a maioria do processamento que é realizado pelo cérebro, né? A esmagadora maioria de processamento que o cérebro realiza é processamento inconsciente. E apenas uma fração desse processamento é consciente, né? Só que esse tipo de processamento não tem nada a ver com o modelo freudiano.
não tem nada a ver com o modelo imaginado por Freud, né? Então, tem outro tipo de base, outro tipo de conceitos que levam a um modelo completamente diferente. Por isso, eu chamei o meu livro de O Novo Inconsciente, para ficar claro que não tem nada a ver com o modelo psicanalítico ou do inconsciente dinâmico. Marco, será que você podia explicar um pouco sobre o que você traz no seu livro, sobre a diferença entre a descrição e a explicação dos fenômenos inconscientes? De fato, eu comentei isso logo no começo do livro, eu comento sobre isso, porque a gente tem que fazer jus à psicanálise. O Freud foi um desbravador do inconsciente, né? Eu vejo Freud como um gigante, mas um gigante da literatura, né? Não tanto do conhecimento científico. Ele escreve muito bem, ele fala de muitos casos clínicos, o tempo todo ele vai costurando a narrativa dele com casos clínicos e demonstrando os conceitos dele sobre o inconsciente com base em casos e observações clínicas que ele faz com determinados pacientes, né? No entanto, ele acho que acertou a mão em alguns pontos, né? Por exemplo, a metáfora do inconsciente comparando com um iceberg. Eu acho que esse foi um ponto que ele realmente acertou, né? Essa metáfora é muito boa, né? A metáfora de um iceberg, porque de fato, se a gente olha para um iceberg no oceano, a gente vê que tem uma pequena porção desse grande bloco de gelo, né, que é visível, mas abaixo da superfície tem a imensa maioria, né? Na verdade, digamos, mais de 90% do iceberg estão abaixo da água, né? E 10% ou menos do que isso estão visíveis acima da superfície, né? Então, nós podemos comparar, de fato, esse topo do iceberg com a mente consciente, o que está visível, o que é acessível aos outros e a nós mesmos, né? E abaixo da superfície nós podemos falar que é o processamento inconsciente, né? No entanto, a metáfora ela encerra por aí, a validade da metáfora encerra por aí, porque os estudos mais recentes de neurociência mostraram que a proporção não é de 10 a 90%, né? Que é uma proporção muito maior, né? Digamos, do processamento inconsciente, né? Tentaram medir em bits, né? Processamento de informação se mede em bits e bytes, né? E tentaram medir a carga, né, de informação, a quantidade de informação que era processada conscientemente, e chegaram à conclusão, né, de que a gente conscientemente, com testes de laboratório, né, por exemplo, fazendo cálculos, multiplicando um número por outro, ou lendo um texto, né, o consciente ele processa cerca de, sendo muito generoso, no máximo uns 50 bits por segundo de informação, né? É a capacidade, digamos, máxima do consciente de processar informação, né? E o inconsciente, ele processa, por exemplo, só o sistema visual, ele processa cerca de 10 mil bits por segundo, né? Os outros sentidos somados processam mais 1000 bits por segundo. Então, nós temos aí 11 mil bits por segundo de capacidade de processamento do inconsciente versus 50 bits por segundo do processamento consciente, né? Então, esse iceberg é um iceberg, digamos, deformado, com uma imensa base, muito maior, né, do que o que está acima da superfície, né? Ou seja, o inconsciente é extremamente potente e rápido na sua capacidade de processar informações, né? Isso emergiu dos estudos mais recentes de neurociência. Além disso, uma outra contribuição da psicanálise foi descrever processos que são muito interessantes, como, por exemplo, mecanismos de defesa, racionalização, projeção, negação, formação reativa, né? Esses processos, o Freud falou brevemente nesses processos, e quem realmente escreveu mais sobre isso, analisou,
foi a Ana Freud, né? A Ana Freud já falou mais sobre esses mecanismos de defesa, né? Mas isso é apenas um exemplo dos mecanismos de defesa, né? Freud descreve inúmeros processos mentais inconscientes, mas traz uma explicação dentro da teoria psicanalítica, né? O que a gente não pode jogar o bebê fora com a água do banho, né? Então, de fato, existe uma riqueza muito grande nessa descrição dos processos mentais inconscientes. No entanto, a explicação, nós podemos substituir a explicação psicanalítica por uma explicação baseada no conhecimento do cérebro, né? Então, no meu livro eu procuro explicar, né, os processos que foram descritos pela psicanálise e procuro explicar à luz do novo inconsciente, ou seja, à luz de um modelo neurobiológico, à luz da teoria de evolução. Então, Marco, você traz no livro algumas coisas sobre piloto automático e sobre uma metáfora de um general que ilustra um pouco o processamento inconsciente e consciente. Será que você poderia explicar para a gente um pouco disso? Perfeito, Matheus. Essa metáfora do general se refere a, digamos, níveis de processamento, né? É uma metáfora para a gente procurar, assim, começar a entender um pouquinho o funcionamento da mente inconsciente, né? Digamos que eu fiz uma metáfora com o exército, né? A gente tem quem está na linha do front, né? Tem vários soldados, né? Tem níveis existe uma hierarquia no exército, né? Então tem os soldados, tem enfim, sargento, capitão, coronéis e assim por diante. E o general, eu coloquei ali o general como nível máximo, digamos assim, né? Então, assim, o general eu faço uma comparação da mente consciente com o general, né? Os níveis inferiores, né? Com vários níveis de processamento inconsciente, né? Então, digamos, isso está conectado com a ideia de um piloto automático também, né? Então, vamos lá. O piloto automático, a gente conhece muito por avião, né? Avião tem um piloto automático. Então, o aviador, o piloto do avião tá voando e tá tudo tranquilo, né? E aí ele quer tomar um cafezinho, quer, enfim, dar uma descansada, tem uma rota definida, né? Tá tudo sob controle, então o piloto pode ligar o piloto automático, né? E o avião vai navegando tranquilamente seguindo aquela rota, né? Com sistemas automáticos cuidando do voo, não é? Então, da mesma forma, a gente tem um piloto automático que é um inconsciente, né? O nosso inconsciente ele vai cuidando de processos que não requerem a nossa atenção consciente, né? Então, veja, aí já vem a primeira ideia. O nosso consciente ele é acionado quando a gente precisa. A gente recebe um resumo de informações. Vamos voltar à metáfora do piloto, né? O piloto está lá tomando um cafezinho, conversando com o colega ali, com o copiloto, né? E vem uma anomalia, né? Vem uma turbulência, por exemplo, né? Aí ele desliga o piloto automático e assume o controle da aeronave, não é? Da mesma forma, o nosso mente consciente, ela é acionada, ela é informada, ela processa a informação das turbulências, das coisas que não são rotineiras, né? Nós deixamos as rotinas para serem processadas pelos automatismos, né, pelo nosso inconsciente, e a nossa mente consciente, em geral, é acionada quando nós temos alguma coisa diferente que requer uma atenção e um processamento consciente. Não é? Da mesma forma que o piloto tem que intervir quando existe alguma coisa fora da rotina de uma aeronave. Então, voltando ao Exército, né? Nós temos vários níveis de processamento, né? E o nível máximo lá, o general, ele recebe um resumo. Ele não poderia, esse ponto que eu queria deixar claro,
a nossa mente consciente não pode receber todas as informações de tudo que é processado, né? Acabamos de comentar sobre a capacidade de processamento do inconsciente, tá? Que é muito maior, né, do que a capacidade do processamento consciente, né? Simplesmente a nossa mente consciente não consegue dar conta de ter ciência, de ficar consciente de tudo que é processado no nosso cérebro. Seria impossível, né? A nossa mente iria virar um caleidoscópio de informação fragmentada, nós não temos condição de unificar essas informações e de compor um modelo que seja processável, digamos, pela mente consciente, né? Nós íamos ficar completamente assoberbados pelo volume de informações que é processado efetivamente pela mente consciente. Então, as rotinas do organismo, por exemplo, o batimento cardíaco, o nível de insulina, o movimento peristáltico do intestino. Então, de fato, a mente consciente não consegue processar toda essa informação, tá? O que acontece é que nós nos voltamos, por exemplo, a nossa memória de trabalho, que em neuropsicologia se chama de working memory, memória de trabalho, ela é o que mantém, equivalente à memória RAM do computador, né? É aquilo que está, digamos, em cima da mesa, que a gente está vendo naquele momento, a gente está acessando aquelas informações, né? Na verdade, de 7 a 9 pedaços de informação são processados, a gente consegue manter nessa memória de trabalho para poder processar conscientemente, né? Então, o volume de informação que é possível de ser processado conscientemente é, na verdade, muito pequeno, não é? Então, o que nós recebemos dos níveis inferiores, né, é como se o general recebesse um resumo, né, do que está sendo processado por todos os níveis inferiores, né, lá do Exército, né, e esse resumo ele tem ainda uma característica de ser bastante parcial, né, ou seja, um resumo, né, não é fidedigno, tá? São algumas informações selecionadas, né? E ele é, digamos, bastante sujeito a distorções, sujeito a vieses, né? Então, a nossa mente consciente, ela cria uma narrativa possível, né, a respeito do que está acontecendo, a respeito do nosso comportamento, do comportamento das outras pessoas, dos estímulos do ambiente. Então, é um resumo editado e nada confiável. Eu procuro demonstrar isso, Matheus, no meu livro. Quando eu entro na parte que isso está mais relacionado à teoria de evolução, a evolução do auto-engano, né? De uma capacidade incrível que o cérebro humano tem de enganar a si mesmo, né? Ou seja, de ocultar informações, né? O nosso inconsciente, ele edita informações, ele oculta informações, né? Ou deforma algumas informações, né? Ou seja, ele constrói uma narrativa, né? Suprimindo alguns elementos, adicionando outros elementos, né? Para compor uma narrativa que seja palatável, que seja possível de ser entendida, e que seja coerente com os nossos objetivos, nossos valores, nossas metas, né? Então, na verdade, é uma fração muito pequena dessa informação e ainda editada, né? De uma forma que é conveniente para nossa mente consciente. Será que você poderia falar um pouco mais sobre isso do auto-engano que você trouxe? Perfeito, Matheus. Para falar do autoengano, a gente tem que falar antes da. É um tópico que aí entra muito a teoria de evolução, psicologia evolucionista, sociobiologia, etologia, o estudo da psicologia comparativa, o estudo do comportamento animal, né, comparado aos seres humanos, primatologia. São muitos estudos que eu
compilei para chegar a esse conceito, né, de autoengano, né? Claro, não é meu, né? Esse conceito está na literatura aí, mas eu fiz uma compilação de pesquisa. Então, a gente precisa falar um pouquinho da questão da mentira primeiro, né? A mentira é algo que é muito frequente na biologia, ou seja, várias espécies animais têm uma propaganda enganosa, digamos assim, né? A gente pode ilustrar com, sei lá, um camaleão que está ali numa árvore e ele fica faz uma mentira, né? Digamos, Uhum. ficando da cor, né? Do tronco ali. Se ele está no tronco, ele fica da cor do tronco. Se ele está nas folhas verdes, ele fica verde de forma muito semelhante ali, se disfarçando, digamos assim. Então, essa inserção de informação falsa, né, para ludibriar, digamos, um predador, né, muito comum em várias espécies animais. Então, existe muita mentira, um repertório grande de mentira na natureza, né? Agora, a espécie humana, ela tem um tipo de mentira muito peculiar, né? Que é, até onde se sabe, né? É típico da espécie humana, né? Não vou dizer que é exclusivo da espécie humana, porque até acredito que não é exclusivo. Talvez os grandes cérebros aí, como dos grandes primatas, né? Chimpanzé, alguns cetáceos, talvez, ou animais de cérebro grande, podem ter também, mas a gente não sabe, não tem como demonstrar, mas podem ter esses processos de autoengano. Mas acredito que processos de autoengano evoluíram e tomaram uma dimensão muito maior na espécie humana, de fato, né? Então, o que é o autoengano? O autoengano é a mentira para nós mesmos, né? É quando uma parte da mente esconde informações de outra parte da mente. Em outras palavras, o inconsciente esconde informações, né, ou adiciona informações falsas, né, que isso é mentira, né? Então, a mentira é suprimir informações ou adicionar informações falsas, né? A mente inconsciente ela faz isso, ela suprime ou adiciona informações, né, para chegar à mente consciente, né, que chegam à mente consciente parciais, né, editadas, né? Então, esse mecanismo é um mecanismo que ajuda a gente a entender, inclusive, esses mecanismos de defesa, né, que eu falei, né? Por exemplo, negação, racionalização, você dá uma explicação supostamente racional para um comportamento que, na verdade, não é racional, né? Você negar uma pessoa, sei lá, um dependente químico que nega a sua dependência química, todo mundo está vendo aquilo, mas ele nega aquilo e ele acredita realmente no que ele está dizendo, muitas vezes, ele não está mentindo, né? Ele está com auto-engano, na verdade. Então, o auto-engano é essa mentira para si mesmo, né? Quer dizer, a finalidade da mentira para si mesmo é basicamente mentir de forma mais convincente, né? Eu procuro mostrar no meu livro que a mentira tem certas vantagens evolutivas, né? Os animais que conseguem mentir, né, e realmente enganar os outros com aquela mentira, eles saem no lucro, né? Agora, se essa mentira é descoberta, tem um custo altíssimo, de fato, né? Então, a mentira, ela tem essa dupla face. Ela traz vantagens se ela funciona, você consegue enganar os outros, você se dá bem, digamos assim, né? Mas muitas vezes a gente é traído pelos indícios que são percebidos da mentira, né? Nas expressões faciais, por exemplo, estudos do Paul Ekman, né? Grande psicólogo que estudou as emoções e expressão facial, ele demonstrou que a gente tem microexpressões faciais, quando a gente mente, nós traímos, né, digamos, essa mentira com microexpressões faciais, que duram menos de um quarto de segundo. Na verdade, aquela emoção verdadeira,
ela aparece no nosso rosto e logo é recoberta por uma expressão falsa, não é? Então, a gente tem microgestos, né? Ou microexpressões faciais que acabam denunciando nossas verdadeiras intenções ou nossas verdadeiras emoções, né? Então, as pessoas podem captar essas mentiras e aí a gente tem custos altíssimos interpessoais, sociais, né? Na verdade, não vale a pena mentir, né, quando a mentira é descoberta. Mas quando ela não é descoberta, ela traz, digamos, muitas vantagens, né? E o autoengano, o que ele faz? É uma mentira para si mesmo. Então, as pessoas elas acham que estão falando a verdade, né? Porque é a verdade do eu consciente delas, da mente consciente, mas elas estão digamos, com autoengano, né? Que está suprimindo, elas não têm acesso àquela informação, então elas não exibem esses microgestos ou microexpressões faciais, ou seja, e não são incoerentes nas várias versões que são contadas também, que é outra forma da gente dançar, né, quando mente, ser pego na mentira, é justamente digamos, essas sinais que a gente dá ou a incoerência, né? A gente conta uma hora uma versão, daqui a pouco conta outra versão, e essas inconsistências acabam denunciando que a gente está mentindo, né? Então, quando a gente está mergulhado no autoengano, a gente vende melhor essa versão que a gente conta sempre a mesma versão, né? Porque a gente acredita nela. Então, a gente tem os benefícios da mentira, digamos assim, mas não tem os custos da mentira, né? Então acabou evoluindo nos seres humanos essa forma muito peculiar, né, de edição, né, da realidade que chega à nossa mente consciente, que é o autoengano, né? Então esse conceito é muito importante para a gente entender o processamento inconsciente. Interessante, Marco. Será que você poderia falar para a gente um pouco de neurociência? Que a neurociência fala do inconsciente hoje? Perfeito, Matheus. Um marco do estudo do inconsciente dentro das neurociências praticamente começou com o caso HM, que é um dos casos mais famosos da história da neurologia, né? O caso HM, mais tarde vazou que o nome era Henry, né? Então, o caso do Henry, o HM, foi um paciente que tinha uma lesão não, foi feita uma cirurgia no cérebro dele, né? E ele foi extensamente estudado, foi estudado durante décadas, na verdade, né? Ele passou a ser um sujeito, depois da cirurgia, a ser um sujeito profissional quase que profissional de pesquisa, né? Embora ele tivesse amnésico, né? Então, deixa eu explicar esse caso, porque realmente é um marco da história da pesquisa dos processos inconscientes dentro das neurociências, né? Esse caso foi o caso HM, ele foi estudado no Canadá pela neuropsicóloga Brenda Milner, né? A Brenda Milner, ela fez uma série de testes neuropsicológicos com o paciente HM, né? O que tinha acontecido com o paciente HM? Ele tinha epilepsia grave, ele caía no chão inúmeras vezes, dezenas de vezes por dia, ele tinha epilepsia, ataques epiléticos, né? Então ele não conseguia viver nem trabalhar de tão forte que era a epilepsia. E naquela época não havia o controle medicamentoso, né? O controle farmacológico da epilepsia. Então a solução para a medicina da época, para a neurologia da época, foi fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia no HM, onde foi retirado o lobo temporal medial, né, de forma bilateral, ou seja, no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo foi retirado o lobo temporal medial e dentro do lobo temporal medial está uma estrutura, fazendo parte do lobo temporal medial, uma estrutura chamada hipocampo, né? Hipocampo vem do latim hippocampus, que é cavalo marinho. É uma estrutura em forma de cavalo marinho que, como eu disse, está nos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, né? E que hoje nós sabemos que é
em grande parte, responsável pela memória consciente, ou seja, aquilo que nós lembramos, né, que nós armazenamos na memória consciente, que depois evocamos, né, passa pelo sistema de memória do lobo temporal medial, ou seja, passa pelo hipocampo e outras regiões ali, como regiões que ficam próximas, né? O córtex para-hipocampal, peririnal, enfim, tem um circuito, né, próximo ao hipocampo, né, mas que também foi retirado do HM, que está envolvido no processamento da memória consciente, tá? Ou seja, aquilo que nós podemos lembrar, né, conscientemente e declarar, tá? Então, essa memória consciente também é chamada, Matheus, de memória declarativa ou explícita, né? Ou seja, o que a pessoa pode lembrar conscientemente, declarar ou explicitar, né? Então, até o HM se pensava que só havia um sistema de memória, a memória consciente, né? Mas com o caso HM, então veja, a Brenda Milner pegou esse caso de uma pessoa que tinha sido retirado o hipocampo, né? E ele ficou amnésico, ele passou a não lembrar de mais nada, né? Então, o próprio laboratório de pesquisa e os pesquisadores, ele estava continuamente se reapresentando para as pessoas, porque ele só tinha memória de trabalho, assim, que é uma memória mais rápida, cerca de 30 segundos, no máximo um minuto ali, as informações que são mantidas nessa memória de trabalho ali, ele conseguia armazenar, mas logo aquilo desaparecia, né, da mente dele, né? Então, ele estava conversando com uma pessoa, olhava para o lado, quando ele olhava para a pessoa que ele estava conversando antes, ele dizia: oi, tudo bem? Eu sou o HM, eu sou o Henry, né? Ele lembrava de fatos lá da infância dele, né? Ele conseguia lembrar, mas ele não conseguia lembrar, ou seja, ele tinha um tipo de amnésia que vai até mais ou menos a lesão, né? Ou seja, da lesão em diante, da cirurgia em diante, ele não lembrava mais nada, não conseguia mais armazenar memória, não conseguia aprender mais nada. Mas os fatos anteriores à cirurgia, né, da infância dele, quem ele era, coisa assim, ele conseguia lembrar, né? Então, é um tipo de amnésia que ele ficou depois dessa cirurgia, tá? Mas ele, apesar de ser amnésico, né, e de estar sempre digamos, desorientado ali em relação a onde ele estava, com quem ele estava falando, porque ele não conseguia gravar essas memórias, a Brenda Milner fez testes onde demonstrou que ele conseguia aprender, né, a certas tarefas, né, por exemplo, desenhar um contorno de uma estrela olhando para um espelho, né? Então ele olhava a imagem do espelho e através da imagem do espelho ele desenhava o contorno da estrela. Então o número de erros que ele fazia com isso foi diminuindo, né? Ou seja, ele ficou claramente demonstrado através de uma série de experimentos e testes neuropsicológicos que o HM conseguia aprender, né, e armazenar memórias, mas eram, em geral, memórias sobre desempenho de certas tarefas, né? Então, essas memórias foram chamadas de memórias inconscientes ou memórias não declarativas ou memórias implícitas, né? Então, a partir do caso HM, nós sabemos que a memória não é algo unitário, que existe o sistema de memória consciente, mas existem vários sistemas de memórias inconscientes, não declarativas ou implícitas, né? Vou dar alguns exemplos, né, que eu desenvolvo bastante no meu livro, explico cada uma delas e dou exemplos de cada uma delas, né? O priming, ou memória uma memória difícil de traduzir em português, né? Alguns traduzem como pré-ativação, né? Você tem algumas pistas no ambiente e você é direcionado a ter um certo comportamento que foi primed, foi, digamos assim, instigado, né, por alguma pista ali do ambiente e você muda o seu comportamento, muda a sua conduta sem a pessoa perceber aquilo ali, por exemplo, né? Memória
memória de habituação, memória de sensibilização, o condicionamento pavloviano, condicionamento operante, a memória emocional, né? São exemplos de memória, de sistemas de memória inconscientes, né? Que cada um tem o seu circuito neural de processamento específico, né? Esses circuitos não foi lesado no caso do HM e continuavam ativos. Então, ele continuava conseguindo aprender e memorizar em sistemas de memória inconscientes, mas não na memória consciente. Então, o caso HM foi um marco importante nas neurociências que documentou a existência do processamento mental consciente. Mas, a partir desse caso, muitos outros casos de lesão ou de várias outras estratégias de pesquisa foram usadas para identificar formas de processamento inconsciente. Isso tudo eu procuro explicar no meu livro. E será que você poderia falar para a gente um pouco sobre qual é a terapia, ou quais são as terapias que estão compatíveis com esse modelo novo de inconsciente que você está trazendo? Perfeito, Matheus. Exatamente. A psicanálise, que tem um modelo freudiano ou um modelo dinâmico do inconsciente, digamos, a aplicação em terapia, né, é a própria psicanálise, né? Na verdade, Freud conceitualizou o inconsciente basicamente para teorizar sobre processos de terapia, né? Que ele acabou intitulando de psicanálise, né? Na verdade, assim como o inconsciente psicanalítico tem uma aplicação clínica, né, em psicoterapia que se chama a psicanálise, né? Esse novo inconsciente tem uma aplicação clínica que remete principalmente, mas eu até vou dizer não exclusivamente, né, para a TCC. Não exclusivamente porque outras abordagens psicoterápicas também, de certo modo, acessam processos mentais inconscientes, né? Agora, o modelo que mais é compatível, de longe, assim, disparado, o modelo mais compatível, né, de psicoterapia, né, compatível com o novo inconsciente é a TCC, né? A TCC ela é o modelo preferencial, o modelo mais importante de psicoterapia, de aplicação psicoterápica desse conceito de novo inconsciente. Não é? Então, hoje a TCC contemporânea, ela tem inúmeras variantes, né? Alguns chamam de ondas, né? Ou gerações de TCC, por exemplo, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda de TCC. Então, eu vou falar aqui praticamente de duas abordagens dentro da TCC contemporânea. A terapia cognitiva do Aaron Beck, que foi a base de toda a TCC, né? Junto com Albert Ellis também, que foi um dos pioneiros, né? E uma terapia cognitiva digamos, de terceira onda, ou de mais recente, mais contemporânea, que é a terapia do esquema do Jeffrey Young, né? Então, de fato, existe, eu desenvolvo isso no meu livro com mais detalhes, né? De fato, a TCC, ela casa muito bem com a ideia de um inconsciente cognitivo, um inconsciente das neurociências ou um novo inconsciente. De fato, os estudos, por exemplo, sobre o processamento rápido da amígdala, né? A amígdala é uma estrutura que tem o tamanho de uma noz, mais ou menos, que fica também alojado no lobo temporal, né? Fica próximo ao hipocampo, né, que nós mencionamos anteriormente, mas a amígdala é uma espécie de central de ameaça que quando detecta ameaça, seja verdadeira, seja apenas fantasiada ou imaginada ou lembrada, né, por exemplo, né, quando uma memória de ameaça ou uma
imaginação de algo ameaçador no futuro, né, ou uma ameaça no presente é detectada pela amígdala, ela aciona um conjunto de reações que genericamente se chama de reação de luta ou fuga, né? Ou seja, dispara uma reação de estresse agudo, né, com o sistema simpático sendo ativado, é, a parte, o braço neuroendócrino também, por exemplo, uma cascata de hormônios, né, que hipófise, que aciona, a amígdala aciona a hipófise, que vai acabar acionando hormônios lá na suprarrenal, né, que acabam desencadeando a liberação de adrenalina, cortisol e outros hormônios de estresse também. Então, digamos, o nervosismo ou ansiedade, né, que é um tema muito comum na psicopatologia, a ansiedade ela é acionada automaticamente, né, muitas vezes acionada automaticamente pela amígdala, né? E o córtex cerebral, os processos conscientes estão relacionados basicamente ao processamento cortical, né? Só o córtex pode processar informação consciente, né? A capacidade computacional do córtex cerebral, né, é que permite que a gente represente a informação que está sendo processada em nível consciente, né? Abaixo do córtex, nós não temos uma capacidade de representar conscientemente, né? Então, o córtex cerebral, ele, particularmente os lobos frontais, né, eles representam, de certo modo, o processamento consciente. E a amígdala representa, de certo modo, o processamento inconsciente, né? Eu estou falando apenas de alguns elementos, né, simplificando para explicar de uma forma bastante resumida, né, esses circuitos neurais, não é? Então, digamos, quando se faz TCC, a gente está praticamente ensinando o córtex cerebral a intervir de forma adaptativa nos processos automáticos da amígdala, né? Ou seja, nós ensinamos o paciente a usar o seu córtex cerebral para adquirir autocontrole, né? E não disparar reações automáticas de medo e ansiedade, né? Perante, que são muito infantis essas reações, ou seja, nós frequentemente armazenamos na amígdala memórias infantis, né, de medos que não são racionais, digamos assim, de medos fantasiosos, né? Então, medos que estão defasados, de situações que nos acionavam medo na infância e que hoje já não são mais, não é mais adaptativo esse tipo de reação, né? Mas muitas vezes nós acionamos a nossa psicopatologia, ou seja, os transtornos mentais, né? Por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e muitos outros transtornos mentais têm uma conexão muito grande com esse processamento automático da amígdala, não é? E nós conseguimos intervir, né, através da psicoterapia, nós conseguimos, as técnicas da TCC, elas conseguem, digamos, aumentar a capacidade do córtex cerebral, né, de intervir, né, nos processos da amígdala que fazem disparo de reações inapropriadas, né? Então a gente vai, digamos, treinando, né, novas formas de reagir, novos padrões de reação aos estímulos, né, que a gente vai encontrando na vida, e com isso a gente vai melhorando as psicopatologias, reduzindo os sintomas da pessoa, né? Então, grosso modo, né, eu desenvolvo isso com mais detalhes. Quem ficou curioso pode ver no meu livro, né, que é publicado pela editora Artimed, né? Vocês encontram o e-book do livro, ou o livro, eu até vou mostrar, que eu não mostrei ainda, está aqui o livro, né? Vocês encontram o livro na editora, no site da editora Artimed, né? Vocês eu tive a felicidade de ganhar o prêmio Jabuti de literatura, né? Que fiquei muito contente com esse livro. Então, ali eu desenvolvo
com mais propriedade essas ideias, né? De como a neurociência foi estudando os processos mentais inconscientes e como existem aplicações clínicas, né, dentro do escopo das TCCs contemporâneas, né? Particularmente, eu concluo que um dos melhores mapas do inconsciente, mapas clínicos, né, é a teoria do Jeffrey Young, a teoria da terapia do esquema, né? É um modelo muito interessante para compreender clinicamente os processos mentais inconscientes, né? O Jeffrey Young trouxe essa contribuição muito grande que foram o conceito de esquema, né? Ou seja, uma estrutura de memória que fica armazenada, né? Exemplo, um esquema de abandono, que a criança pode aprender com experiências negativas na infância, pode internalizar o aprender que vai ser abandonado pelas pessoas que o cercam, né? E isso traz uma série de consequências na vida adulta, por exemplo, né? Ou uma memória, um esquema de padrões inflexíveis, onde a criança acha que tem que ser perfeita para ser amada, né, e conseguir conexão emocional com as pessoas cuidadoras, não é? Então, na verdade, eu explico com mais detalhes no livro, mas existem várias aplicações psicoterápicas super interessantes para a gente tratar o inconsciente, né? Particularmente a teoria do Jeffrey Young, ela construiu uma espécie de mapa do inconsciente, né? Um mapa clínico muito útil, né? Com 18 tipos de esquemas iniciais desadaptativos, que a gente, nesse tipo de terapia, a gente aprende a identificar e a tratar esses esquemas iniciais desadaptativos, ou seja, acessar essas memórias que ficam gravadas na amígdala e sobrepor, né, estratégias, né, conscientes do córtex cerebral, né, que vão modificando esses circuitos neurais e que vão libertando a pessoa de automatismos e de coisas que levam ao sofrimento psicológico, né? Ou seja, a psicopatologia. Nós vamos melhorando as psicopatologias, tratando, fazendo o sistema consciente intervir, né, sobre o sistema inconsciente, né? Mas está tudo lá no meu livro. Então, convido aos interessados a buscar mais informação no nosso livro.